Bem-vindos ao Gélidos Domínios Éter Tenebres. Hoje nós vamos atacar mais uma mais uma vez o livro do Carroll. Como é que eu maximizo? O livro do Carroll. O que houve? Tá aí. Não. O livro do Carroll. Dessa vez vamos partir para a discussão acerca da relação de dispersão relativística. Na verdade, a relação de dispersão relativística é uma das equações. Quer dizer, essa não é a relação de dispersão relativística completa, é só a parte temporal, mas ela é uma das equações. A parte temporal dessa relação de dispersão relativística é talvez a equação mais famosa de toda a física, né? Bem, quem quiser contribuir com o nosso Pix, essa é a nossa conta. Vamos então, quando eu estava preparando essa discussão, essa resenha, eu achei este paper aqui, que é um paper de revisão que foi publicado agora em 2024, nesse jornal, que é um jornal de revisão, que é o European Journal of Physics. Está ali a citação dele. Esses três autores, é um jornal da IOP, eles fizeram uma revisão, eles derivaram a relação de dispersão relativística sem considerar a eletrodinâmica. Esse não é o caso que eu vou fazer aqui. Isso pode ser feito em outro momento, mas o que vai ser feito hoje aqui é a derivação padrão que foi seguida ao pé da letra pelo Carroll. Então, essa parte, essa seção é a seção 1.9 do Carroll, que corresponde na página 30, energia e momento, onde o Carroll ele faz a primeira. Ele não faz ainda um tratamento por variante do tipo tensor momento energia, mas ele faz um tratamento onde a gente consegue deduzir essa relação de dispersão típica da relatividade ainda restrita, né? Bem, então a gente considera aqui um mapa dos reais em uma variedade, e nesse mapa a gente considera uma curva xμ que está parametrizada por um parâmetro lambda, do qual a gente pode definir um vetor tangente. Esse vetor tangente ele pode assumir suas três características, tanto tipo tempo, tipo luz ou tipo espaço, de acordo com a variação do parâmetro lambda. E, frente a isso, nós temos que o intervalo de tempo relativístico pode ser caracterizado assim, né? Então, nós temos aqui o nosso vetor tangente, onde d tal se torna um tempo próprio, né? Ou, assim, nesse caso, a gente tem que d tal não é o tempo próprio. E, dado essa caracterização do tempo próprio, na verdade não é isso, rebobina a fita. Aqui nós temos o tempo próprio, né? Nós temos um vetor tangente, e aqui nós temos, então, a normalização do vetor tangente. O tempo próprio ao quadrado, esse tipo aqui é um tempo próprio onde nós estamos lidando com vetores do tipo time-like, do tipo tempo, né? Ou seja, nós estamos lidando com objetos que estão dentro do cone de luz. Dessa forma, uma vez que eu normalizei o meu vetor tangente, eu proponho uma base para ele, a mais simples possível, né? E disso eu começo a escrever. Então, ou seja, é o mais simples possível nesse sentido
esse vetor tangente tem apenas componente temporal. E com isso eu escrevo um quadrimomento que é proporcional ao quadrivetor tangente que nós definimos, né? Dessa forma, a energia é a componente temporal desse quadrivetor. Nesse sentido, é que essa componente temporal P0, que é igual a mc², que é a relação relativística típica. Propondo uma reparametrização global para esse quadro vetor, onde a gente vai obter onde a gente obtém o quadrimomento com componente temporal e e uma componente espacial. Aqui também nós temos uma situação onde o quadrimomento onde a quadrivelocidade ela também está normalizada, porém nós não estamos lidando com o momento próprio, nós estamos lidando com o tempo próprio, nós estamos lidando com uma outra uma outra componente de tempo. Então nós temos aqui o momento sendo caracterizado e a parte espacial do momento fica o famoso m0c², né? E a outra parte é a propagação usual do momento, acrescida, incrementada com o fator de Lorentz. Nós estamos fazendo aqui C igual a 1. Para pequenos valores de velocidade, a gente tem que a componente temporal é descrita desse jeito, né? Então nós temos aqui, nesse caso, m é a massa de repouso e mv² é a energia cinética usual da mecânica newtoniana. Pois bem, ou seja, acabou que nessa transparência aparece o que eu acabei de dizer, né? Dei spoiler. Mas considerando esse quadrivetor, esse quadrivetor que representa o momento, a gente tira e aonde a gente está considerando o tempo todo a velocidade da luz igual a 1, a gente tira o módulo desse vetor, o produto escalar desse vetor com ele mesmo, ou seja, o módulo ao quadrado é igual a menos a massa ao quadrado. Caracterizando assim que o quadrimomento é um tipo de uma quadricorrente de inércia. Pois bem, então aqui eu abro todo um quadrimomento em todas as suas componentes, né? PMI, PMI, P0, P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3. Eu estou usando essa notação típica pro quadrimomento, onde esse aqui é o operador delta, né? Onde só I e J, só quando I e J forem iguais é que eles vão contribuir para o módulo. Então o trivetor, o módulo do trivetor P1, P1, P2, P2 e P3, P3 é o módulo do trivetor que pode ser representado por isso aqui. Assim nós temos que a energia global, a relação de dispersão inteira, não é apenas mc², mas ela é dada por isso aqui. Ou seja, ela é dada pelo módulo do vetor quadrimomento. Com isso, já que nessa parte que eu estou fazendo com a minha galigrafia, eu não estou considerando C igual a 1. Eu não gosto muito dessa notação de considerar ser igual a 1. Não é uma escolha que eu acho muito feliz nas teorias efetivas. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Mas fazendo então, estudando o módulo do quadrimomento, que é essa relação de dispersão que a gente tem aqui,
a gente vai ter algumas coisas que são bastante discrepantes em que a relatividade restrita é bastante discrepante da mecânica newtoniana. Então você chega a essa relação de dispersão, onde aqui nós temos a massa de repouso, né, do objeto, e aí a gente vai começar a estudar um pouco essas discrepâncias que nos são interessantes. E igual a mc quadrado, como eu tinha dito, é justamente a parte, quando nós não temos a parte espacial do momento é nula, nós só temos a parte temporal, quando a gente está desconsiderando, né, a parte espacial do momento, nós temos a relação E igual a mc quadrado. Tudo bem. Então, fazendo P igual a zero ali, nós recobramos E igual a mc quadrado. Então, E igual a mc quadrado é um caso especial. Mas existem outros casos especiais para essa relação que são bastante relevantes. Um dos casos muito interessantes é quando a massa é nula. Quando a massa de uma partícula é nula, no caso do fóton, por exemplo, ainda assim nós temos que o fóton carrega inércia. Os fônons em mecânica quântica também têm esse tipo de relação de dispersão. E são objetos que, embora tenham massa nula, eles carregam inércia. Em certo sentido, que a gente vai ver nos próximos capítulos, que quando o fóton quando a gente tem aquela coisa que o fóton ele é desviado pelo campo gravitacional. Quando a gente tem lentes gravitacionais, o fóton ele é desviado pelo campo gravitacional justamente porque ele, ainda que não tenha massa, a massa de repouso dele seja nula, ou seja, a massa inercial dele seja nula, ele carrega inércia, logo ele tem massa gravitacional, que poderia ser chamado também de carga gravitacional. Em algum sentido, a gente poderia considerar que espaços curvos corresponderiam aqui, então, a um tipo de meio com algum índice de refração. Né? Então, a gente basicamente isso que acontece quando a gente vê lentes gravitacionais, que é uma discussão que vai ser feita aqui em um momento quando a gente abordar a teoria de gravidade quando a gente realmente abordar a teoria da gravidade e as suas consequências empíricas. Dito isso, eu estou mostrando aqui, né, casos em que ocorrem lentes gravitacionais, né? Inclusive a lente gravitacional absoluta, que é o buraco negro, que é quando a luz é aprisionada em uma determinada região do espaço. E um artigo que traz implicações quânticas, implicações do ponto de vista quântico, para a interação do fóton, da massa do fóton com campos gravitacionais, e como que isso pode ser interpretado do ponto de vista quântico. Porém, o fóton ele não tem, o fóton é um objeto sem massa em geral, mas em algumas circunstâncias, nessa circunstância de interação com o campo gravitacional e na circunstância também do fóton se propagando dentro de um objeto condutor ou supercondutor, nós teremos um fóton com massa. Então, o fóton ele adquire massa em algumas circunstâncias. Não é... E aqui eu mostro um pouco a relação de dispersão de um fônon. Como a gente pode ver que é uma relação linear nesses pontos, nessa região, TA, LA, LA e TA. Essas regiões representam uma relação de dispersão para os fônons, que são excitações de rede, vibrações, excitações em uma rede
uma rede que está vibrando, a propagação do som pode ser quantizada como uma partícula, e essa partícula tem uma relação de dispersão que é uma relação de dispersão tipicamente relativística. Não é E igual a mc quadrado, mas é igual a pc quadrado. Que é ou seja, é linear no momento. Bem, a gente tem... Essa é uma descrição importante que a gente precisa, nessa breve revisão de relatividade, não tão breve, revisão de relatividade restrita. E a gente tem um artigo que é altamente recomendável para ser verificado, que é esse aqui: efeitos relativísticos sobre os observadores uniformemente acelerados. Em relatividade, a introdução de forças, a gente tem a primeira lei de Newton para a inércia, né? A inércia é conservada com a conservação do momento, tudo bem. Então, esse momento que eu mostrei aqui, em diversas transparências, ele é conservado, a não ser que tenha alguma coisa que perturbe o sistema e o momento seja modificado. Então, temos aqui a conservação, momento conservado. Então, temos esse momento, toda essa discussão, onde a primeira lei de Newton está sendo totalmente válida, né? A conservação do momento garante que, caso todas as interações, caso tenhamos alguma interação, essa interação será uma interação real e não uma interação de referencial. Isso me diz que eu estou lidando com referencial inercial. Pois bem, aqui as oscilações de rede que eu tinha falado, né? Quando a gente tem alguma interação, fazer o tratamento dessa interação com a força na relatividade é um pouquinho mais complicado. Nós teremos que considerar efeitos relativísticos sobre observadores acelerados. No caso mais simples, são só observadores uniformemente acelerados. Em que isso é abordado, começa a ser um passo já um pouco além da relatividade restrita, e isso é abordado quando a gente estuda os chamados referenciais de Rindler, né? Que vão ser abordados aqui em breve nas discussões aqui. Pois bem, eu fiz esse vídeo tentando fazer com que ele fosse um pouquinho mais curto, por isso eu vou encerrá-lo agora imediatamente. Lembrando que dia 14 nós temos live com resoluções de exercícios para tirar dúvidas acerca dos vídeos já gravados. Então é isso aí, sejam sempre bem-vindos ao Gélio dos Domínios, Ultra Éter Tenebras.